Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. O número de brasileiros que leem vem diminuindo no Brasil. Quase 7 milhões de pessoas deixaram de ler nos últimos 4 anos. Os dados são da 6ª edição da pesquisa de Retrato da Leitura no Brasil. Números que acendem o sinal de alerta e deixam questionamentos no ar. Como incentivar a população a ler mais, principalmente em tempos de redes sociais? Sobre esses assuntos, a gente conversa agora com o professor de linguagens, Valdson Muniz. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado por me receberem aqui. Maravilha. Dados preocupantes, né, professor? Mais do que preocupantes, muito sérios mesmo. Num país de 200 e tantos milhões de habitantes, qualquer leitor a menos, num número que já é pequeno, é realmente um dado muito grave. Muito grave, muito preocupante em função de tudo que se poderia estar lendo no Brasil. Infelizmente, é a realidade. Pois é, e isso, enfim, são várias vertentes, né, várias consequências sobre esse assunto. Eu vou convidar você e as pessoas que estão em casa para a gente assistir uma reportagem sobre esse tema. Vamos ver. Quantos livros você leu em 2024? O ano passado... Na verdade, ano passado eu li a Bíblia, né? Eu li em torno de 15 livros ano passado. Apesar das dificuldades que alguns têm em colocar a leitura na rotina, o Brasil tem um forte legado literário. Machado de Assis, José de Alencar, Clarice Lispector e o universo dos quadrinhos de Maurício de Souza mostram o poder das palavras. Obras que marcaram gerações e até fazem parte das leituras obrigatórias em ambientes escolares. Mas o fato é que o número de brasileiros que cultiva o hábito da leitura vem diminuindo. Dados da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostram que a quantidade de leitores no país caiu drasticamente. Quase 7 milhões de pessoas deixaram de ler nos últimos 4 anos. Meu dia é muito cheio e acabo não tendo muito tempo para ler. Não é o caso da Isadora, e o prazer é tanto que ela decidiu compartilhar e ajudou a fundar um clube do livro em Brasília. Eu acabei, por um comentário despretensioso num vídeo que eu vi nas redes sociais, criando um clube do livro, onde hoje somos 15 mulheres que nos unimos por cafés em Brasília para discutir a leitura do mês, para falar sobre como a literatura muda a nossa vida. E para quem está em busca de um lugar para colocar em prática a leitura, a Biblioteca Comunitária da 308 Sul é um espaço que tem atraído visitantes pelas obras e pela tranquilidade do local. Mas convenhamos, quando se tem um bom livro, qualquer lugar é apropriado. Então, que tal iniciar 2025 criando o hábito da leitura? É isso, né? Na verdade, a gente tem, enfim, lugares mais agradáveis, mas o bom do livro é esse também. Você coloca na sua bolsa, onde quer que for, e aí você pode ler uma página, 2 páginas, em um tempo de espera, que hoje em dia a gente tem tantas coisas que a gente espera, né? Tantas filas e tal, e aí realmente não há desculpa para não ler, né, professor? Eu concordo, Renata. Há quem não goste de ler no virtual e, para mim, eu sempre tenho um livro no meu celular para ler. Vai ao médico, vai ao banco, vai fazer qualquer coisa na rua, eu sempre tenho um livro comigo, porque o celular está sempre comigo. E embora muita gente questione a leitura nos aparelhos eletrônicos, nos aplicativos, o importante é ler. Sim. Se vai ler no físico, vai ler no virtual, no eletrônico, no e-book, não importa. O importante é ler e quem quer ler sempre acha 10, 15, 20 minutinhos por dia para ler 10 ou 15 páginas. Com certeza. A pessoa que lê, professor, quais os benefícios que a leitura pode trazer a um cidadão? Bom, em primeiro lugar, a ciência mostra que a leitura exige determinados componentes cerebrais que só o visual não dá. A estruturação, a percepção da história ou do enredo, do conteúdo do livro, cria determinadas ligações cerebrais que outras formas de mensagem não criam. E isso parece que comprovadamente se reflete no combate a determinadas doenças mentais. Então, esse é um primeiro ponto.
Assim como ir para a academia faz bem para o corpo. Exercitar a mente, né? Exercita A leitura físico, é o exercício. a leitura exercita a mente. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, também comprovadamente, a neurociência, segundo um colega com quem eu trabalho, que é um pesquisador nessa área, aprender palavras novas nos torna mais inteligentes. Aprender de verdade, assimilar aquela nova palavra ao nosso vocabulário e, em determinado momento, empregar aquela nova palavra vai nos tornando mais e mais inteligentes. Tanto que a neurociência recomenda que todos os professores, todos, digam uma palavra nova por dia aos alunos para eles assimilarem e começarem a usar e aumentar o vocabulário. Terceira vantagem, o nosso tempo de vida é limitado. Sim. Nós vivemos 70, 75 anos e os livros registram a experiência de outras pessoas em outras áreas. Então, quando nós nos apoderamos daquele conhecimento, nós estamos vivendo o que uma outra pessoa, que às vezes viveu há milhares de anos, viu e fez a gentileza de deixar registrado para nós. E aí nós passamos a ver o mundo com os olhos daquelas pessoas. Nós passamos a ver o mundo com a experiência daquelas pessoas. E isso em todas as áreas. Não precisa ser nenhuma área muito rebuscada. Ninguém precisa começar lendo Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um livro difícil, ou o Ulisses, do James Joyce, que é o livro mais difícil da história da humanidade. Todo mundo tem uma área de interesse. Todo mundo tem uma área de interesse. Que pode ser qualquer uma, por isso que as bibliotecas têm muitos livros, porque as pessoas gostam de diferentes assuntos. E se nós pegamos um livro e assimilamos o que ali está registrado por uma pessoa que viveu aquela experiência, nós estamos ficando maiores, nós estamos vivendo outras experiências. Também temos a questão da assimilação natural da linguagem escrita, que é muito diferente da linguagem falada. Escrever é uma atividade diferente de falar. Sim. A língua falada tem uma característica, a língua escrita tem outra. Quando nós vemos que no Enem, por exemplo, a cada ano 250 mil candidatos tiram nota 0, Nossa. alguma coisa está errada em algum lugar. Na redação, você fala? Na redação, isso mesmo. Tira 0 na redação, alguma coisa está errada em algum lugar. É falta de leitura, é falta de contato com a língua escrita, que nós podemos ir assimilando devagar, um pouquinho a cada dia, no contato com os grandes livros. Pois é, a minha produtora está dizendo aqui, a Duda, que só um aluno da escola pública tirou nota 1000 na redação esse ano. Só um aluno da escola pública. Não é uma coisa preocupante? Muito preocupante, muito preocupante. E claro, num universo de Brasília toda, um aluno tirar nota 1000 na nota do Enem, que sai na redação do Enem, que saiu hoje, é muito triste. E 12 no país inteiro. E 12 no país inteiro. Ano passado foram 60. Esse ano caiu para 12. Olha só, os reflexos que a gente está... O reflexo. Ou seja, a população vai ficando, desculpa a palavra, mas isso vai ficando mais emburrecida. Essa é a palavra. Essa é a palavra mais limitada, mais tacanha, porque para resolver o nosso dia a dia, nós precisamos de poucas palavras. E nós resolvemos o nosso dia a dia com essas poucas palavras. Mas para escrever, essas poucas palavras não chegam. E muito mais do que isso, essas poucas ideias com as quais nós tocamos o nosso dia a dia são insuficientes para nós produzirmos um texto que merece uma nota 1000, por exemplo. O Enem valoriza muito fazer aquele tema, valoriza o texto que faz o tema conversar com uma outra obra literária que ele leu. Pode ser um gibi, uma música, uma série de um stream qualquer, um programa de televisão, qualquer coisa, qualquer coisa. Isso é muito importante. E isso a pessoa só vai adquirir plantando, porque a terra só produz depois de ser semeada. É verdade. Quando nós estamos lendo, nós estamos semeando a nossa mente para que ela, por si mesma, comece a fazer as ligações, as conexões, as sinapses,
e é impossível obter uma nota boa num teste seletivo sem um repertório gramatical e de ideias. E como é que nós obtemos essas duas coisas? Lendo. Lendo. A língua do dia a dia é válida, tem espaço, nós estamos conversando aqui, batendo um papo, mas essa língua tem limitações e é impossível escrever do mesmo jeito que a gente fala. Então, para escrever, a gente tem que ter contato com a língua escrita. Perfeito, perfeito mesmo. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o hábito da leitura. O nosso entrevistado é o professor de linguagens, Valdson Muniz. Professor, é possível fazer uma análise direta com essa redução do número de leitores, enfim, com essas notas do Enem que a gente falou aqui? Quer dizer, só um aluno de Brasília tirou nota 1000 de escola pública, né? Só 12 no Brasil inteiro. Quer dizer, é um número realmente preocupante demais. A nota máxima de linguagem de 1000 foi de 796. Parece que esse Enem foi, com relação aos números, né, os resultados, foi o pior resultado nos últimos 10 anos. Ou seja, isso reflete bem, né, mostra estatisticamente como está a nossa sociedade, sobretudo os jovens. Dá para fazer uma relação direta com as redes sociais e a internet? Direta, eu não sei se dá, mas que elas influem tremendamente, porque as pessoas acham que dominam um assunto porque viram uma linha, uma chamada numa rede social ou num site noticioso, e isso não é leitura, isso é uma informação muito superficial, a partir da qual quem quer se aprofundar e entender o que está acontecendo mesmo, que qualquer que seja o assunto, é preciso aprofundar-se mais do que aquilo ali. As estatísticas mostram que se o número diz alguma coisa, nunca se leu tanto no mundo, mas se leram aquelas pílulazinhas das redes sociais, só aquela chamada em algumas páginas e em alguns sites. Eu digo que há direta relação entre esse resultado tristíssimo e a diminuição do hábito da leitura aprofundada, que um texto de jornal ou de rede social definitivamente não consegue dar, não consegue oferecer para quem acha que está se informando a partir daquilo ali. Tente conversar com uma pessoa que se limita a ler as chamadas das redes sociais. A chuva ontem em Águas Claras derrubou árvore. Ponto. Né? Ponto. Acabou aquilo ali. Deixa eu só fazer uma retificação aqui. Como é que é com relação ao Enem aí? Um estudante de rede pública em todo o país alcançou a nota 1000, é isso? É isso. Um da rede pública do Brasil? Não, isso é o final. E olha só, a gente já vive num abismo muito grande no Brasil, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, econômicos, sociais, enfim. E quando você pega esse retrato de todos os alunos do Enem, apenas um da rede pública de todo o Brasil alcançou a nota 1000, obviamente que você está subentendendo que outros alunos de rede particular conseguiram, portanto, alcançar essa nota, né? Então, você pega esse abismo aí. Então, assim, e aí entra uma questão, que a leitura, ela é um ato individual. Totalmente individual. Não é isso? Porque você pode não ter o mesmo ensino, e não tem, a gente sabe que não tem. Infelizmente não tem. Infelizmente não tem. Há um abismo aí, que o ensino da rede particular é infinitamente melhor do que o da rede pública. Infelizmente. Isso já foi o oposto, né? Já foi o oposto. Agora, o hábito da leitura, ela pode ser algo, e deve ser algo individual. Não só pode, como deve, Renata. Você falou isso muito bem. A leitura é um ato individual. Eu não posso ler por você, você não pode ler para mim. Se um jovem está vendo que ali na frente ele vai passar por um ralo, uma rede seletiva em que a expressão escrita
E a prova do Enem é muito centrada no entendimento de textos. Sim. Entendimento de textos. Que você adquire com a leitura também. Que se adquire com a leitura e produção de textos. O jovem que vê, eu preciso passar por isso aqui, porque é a minha oportunidade. Para mim, que não tenho as mesmas condições que outros têm, infelizmente, é um dado, isso não é discriminação, é uma verificação. É preciso que esse jovem se conscientize de que o estudo é a maior arma que ele tem para vencer as adversidades sobre as quais ele não tem controle. E estudar a sério pressupõe aumentar vocabulário, aumentar repertório, expressar-se melhor, ter ideias para debater. E isso, como você disse, é uma atitude individual, pessoal e intransferível. É claro que, se você pegar uma criança e um jovem, né, que estuda em rede pública, e aí a gente vai um pouco mais além, que mora em lugares mais periféricos, que não tem tantos recursos Exato. como outras pessoas. É claro que é uma realidade totalmente diferente, a gente sabe disso. Às vezes a criança ou o jovem tem que trabalhar, tem que ajudar a mãe, enfim. Só que a gente tem que criar um hábito como um todo, né? Para levar isso para a sociedade. Isso, exatamente. Por que eu te perguntei das redes sociais? Porque você pega um TikTok, você vê ali vídeos de, sei lá, de tudo. 5 segundos, né? 5 segundos. Então, a mente vai se adaptando àquele conteúdo mínimo e superficial. Sobretudo. Não é isso? Isso, e aí, exatamente. quando você pega um livro, eu não vou ler. Para que eu vou ler? Se você tem tudo mastigado. Exato. Mas só que não tem, né? Não tem. O hábito de achar que tudo se resolve com um vídeo de 10 segundos, e hoje 10 segundos de vídeo parece que já está demais. Parece que já está demais. As pessoas estão perdendo, achando que tudo na vida se resolve em 10 segundos, e não é assim. Definitivamente não é assim. Então, o hábito de gastar muito tempo do dia nas redes sociais está formando uma geração que acredita que tudo pode ser resolvido superficialmente. E isso não é assim. Um aluno, para tirar nota 1000 numa redação do Enem, precisa de, no mínimo, 1 ano de um trabalho muito sério, produzindo textos toda semana, corrigindo, vendo o que ele pode, e com alguém que corrige e diga, você precisa melhorar aqui, tentativa e erro. E isso parte da pessoa, como, aliás, quase tudo nessa vida. Sim. Eu é que preciso me perceber, me dar conta de que essa situação em que eu estou não está boa e não vai melhorar por si mesma. Perfeito. Como disse o Nelson Mandela, a educação é a mais revolucionária das atitudes para mudar a situação em que a pessoa nasceu. Sem dúvida. Agora também tem um outro ponto interessante, porque assim, geralmente as crianças e os jovens, eles copiam o que eles veem, né? Então, se ninguém da família, se o pai, a mãe, o responsável, anyway, se a criança ou adolescente não está vendo ali esse adulto lendo, porque também os adultos não estão lendo também. Não estão lendo também. Né? Não está vendo os adultos lendo, ele também dificilmente ele vai criar esse hábito, concorda? Certamente, Renata, porque como já diziam os antigos, olha, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Pois é. Quando lá na roça onde eu cresci, minha mãe me falou isso, eu falei, ela não sabe de nada, coitada. Não, é a pura verdade. É o exemplo. Não adianta você falar e não fazer. Não adianta. Processo educacional. É preciso que as pessoas, no mínimo, os professores, os professores tenham a consciência do papel que eles têm de desempenhar, principalmente para as situações menos favorecidas. Há muitos anos, um amigo me disse que no Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, o abade era professor de português, e ele não abria mão de entrevistar os candidatos a professores de português. E a primeira pergunta que ele fazia era, o que você está lendo no momento? Nossa. Se o candidato dissesse, olha, no momento eu não estou lendo nada, muito obrigado, foi um prazer, numa próxima. Está certíssimo. Porque tá certíssimo. Os professores de todas as áreas, Renata, professor precisa andar com um livro debaixo do braço
e entre uma aula e outra, a qualquer minuto, lê um pouquinho. E se quiser escrever uma aula sobre a matéria que ele dá, o exemplo fica melhor ainda para ele ver a dificuldade que é aquele negócio de escrever. Sim. E isso, se as famílias não têm condição, e nós somos obrigados a reconhecer Também. que a grande maioria das famílias brasileiras estão muito, muito, muito preocupadas com o arroz e o feijão que vai e comer. transferem para as escolas o trabalho de formação, alguém tem que assumir esse trabalho. Eu não sou muito a favor de ficar transferindo tudo para professor, não, porque eu também sou professor e sei que já é sobrecarregado. a carga já é grande. Mas isso de incentivar a leitura, de bolar trabalhos, estratégias e atividades que os alunos tenham que ler, esse é o mínimo que nós podemos fazer. É claro que eles podem usar o chat GPT, mas aí já é o problema deles. É verdade. Aí a nossa parte nós estamos fazendo. Com certeza. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o hábito da leitura. Nosso entrevistado é o professor de linguagens, Valdson Muniz. Professor, esperamos que a gente tenha acendido aí, né, uma luzinha na mente das pessoas, sobretudo daquelas que não leem, sobre a importância da leitura, o prazer que um livro traz para você. Realmente é algo indescritível, né? Você amplia o seu olhar diante do mundo, você amplia seu vocabulário, enfim, a gente já conversou aqui sobre isso, né? Sobre as maravilhas de você realmente ler. Para quem está em casa e quer criar o hábito da leitura, quais as principais dicas que você dá? Bom, em primeiro lugar, concordar com você que leitura é um hábito e, como todo hábito, ele pode ser aprimorado, corrigido ou estabelecido. Então, é tirar um tempo do dia, qualquer horário, um bom horário de preferência, para ler produtivamente. Ler produtivamente é ler com um lápis, fazendo anotações no livro. Os livros são todos rabiscados. Isso, livro rabiscado, comentado. Na área de interesse, não precisa ser nada profundo, mas é o contato com a língua escrita na área que a pessoa quiser, na área de interesse. E essa leitura não precisa ser de longuíssimo prazo. Ninguém consegue manter o nível de atenção durante muito tempo. A experiência mostra que uma pessoa, em média, vai conseguir dedicar de 30 a 60 minutos para uma leitura verdadeiramente produtiva. Então, 30 minutos por dia não é muita coisa. Antes de dormir, no horário do almoço, enquanto está indo para casa no metrô... Só tirar um pouquinho da rede social, né? É só tirar um pouquinho da televisão e da rede social, que sobra tempo. E que a pessoa veja aquilo como a tão falada educação continuada. Sim. É educação continuada. Eu estou me educando, eu estou adquirindo novas habilidades. Pode não ser agora, pode até que ela nem venha a aparecer para todos em determinado momento. Mas eu estou me formando, aquela ideia das artes liberais. Eu não sou obrigado a fazer isso, mas eu quero fazer, é para mim. Claro. É um enriquecimento meu. É um investimento pessoal, um investimento pessoal, que certamente refletirá nas conversas, no trabalho, nos assuntos, nos interesses. Ler é, sobretudo, um ato civilizatório, Renata. Quando a gente lê um livro bom, profundo, bacana, a gente para e fala, meu Deus, mas como é que esse cara viu isso? Você já está pensando em outra coisa, já está pensando... Um sujeito feito eu, rapaz, como é que ele pode ler tanto? Pode até ser um tema de estudo. Será que as inteligências são distribuídas igualmente ou será que já é um campo para a pessoa estudar? O importante é ler. O importante é ler qualquer que seja a área. E aos nossos jovens, diante do dado que você apresentou, que eles despertem para o problema. Há um gargalo em algum lugar e todo jovem vai ter que passar por ele. E tem que chegar lá em condições de enfrentar esse desafio que é a leitura compreensiva e a produção de um texto verdadeiramente bem construído.
Perfeito. A gente sabe que os livros são caros no Brasil, mas aí você tem sebos, você tem bibliotecas, que você pode pegar os livros emprestados e tal. Então, assim, não tem desculpa, né, Não professor? tem. Nós temos aí sites de sebos do Brasil inteiro que entregam o livro na porta da nossa casa. A UNB tem uma biblioteca vastíssima e a reportagem inicial mostrou na 308, aquela Exato. biblioteca que muitos em Brasília não sabem que existe. É verdade. É uma coisa impressionante. Muitos em Brasília, em idade escolar, não sabem que na 308 Sul existe uma biblioteca pública maravilhosa, abarrotada de livros, um ambiente fantástico para estudar. Então é isso, é o investimento que a pessoa está fazendo nela mesmo, né? Ela está se aprimorando, está ficando mais inteligente, enfim, consegue dialogar melhor, tem um vocabulário melhor. Então é isso, meu povo, vamos ler, né, Vamos professor? ler. Vamos ler. Todos vamos ler sempre, sempre, qualquer assunto. Maravilha. Eu agradeço demais a sua participação aqui. E é isso, né? Você falou que você, inclusive, só rapidamente aqui, você chegou a escrever um livro, foram 2 anos e meio para escrever um livro. 3 anos e meio. 3 anos e meio para escrever um livro. 3 anos e meio. Então, ou seja, a pessoa está dando o benefício para a gente, né? Do seu conhecimento, está entregando aquele conhecimento para a gente. Exatamente. Todo mundo que Então, escreve um livro sim, está sendo deixando benevolente. aquela e deixando... velha frase que diz que a pessoa não está completa se ela não tem um filho, passar a vida para outro, não planta Plantou uma árvore, e passar alimento para o próximo e não escrever um livro, passar conhecimento para o próximo. Exatamente. Ou seja, o mundo não acaba aqui. Outras gerações virão e elas podem e devem se aproveitar do que nós deixamos. Deixar sementes, né? Deixar sementes. Muito obrigada, viu, Por professor? nada. Eu aqui agradeço vocês terem me convidado, me recebido aqui tão gentilmente e tomara seja a primeira de muitas outras vindas. Vai ser maravilhoso. Muito obrigada. Eu agradeço. E o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia. Vê se leem. Até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.